Oi pessoal, no vídeo de hoje estarei explicando para vocês o terceiro tipo de laço de repetição aqui na nossa aula 11, né? Laço de repetição parte 3, então a gente vai estar conhecendo a estrutura de repetição que utiliza variável de controle para controlar a quantidade de loops que serão executados no nosso código. Beleza? Vamos nessa? Resgatando aqui que toda estrutura de laço de repetição também é chamada de estrutura de iteração ou estrutura de loop, né? Que nem nós vimos nas aulas anteriores. Conhecemos então agora, com a aula de hoje, né, o terceiro tipo de laço de repetição, ou seja, uma outra estrutura de repetição que a gente vai estar conhecendo, as quais podem ser utilizadas para várias situações. Então a gente já conheceu laço de repetição com pré-teste, laço de repetição com pós-teste, e na aula de hoje a gente vai estar vendo repetição com variável de controle, bem interessante também a gente ter domínio dessa estrutura, tá, de laço de repetição, e a gente vai conhecer todas as características e exemplos na nossa aula de hoje. Adiante, a nomenclatura que a gente vai estar utilizando aqui no Visual G, né, é o para uma determinada situação de uma variável começando em um valor x e terminando num valor y, faça, né? Então, é um tipo de estrutura de repetição onde ele só aceita variável do tipo numérica, tá? Então, é baseado em uma variável numérica, não aceita uma variável do tipo caractere, por exemplo, tá? Então, esse é um ponto limitante dessa estrutura de repetição. E o valor dessa variável numérica, ele é controlado dentro da própria estrutura. Isso aqui, às vezes, causa uma certa confusão na cabeça do aluno, porque ele não vê, né, a forma como é adicionado mais um ou mais dois, né, dentro da variável. Né? Nos outros laços de repetição que nós conhecemos, né, com pré-teste, que a gente utiliza o enquanto, né, dentro do laço a gente adiciona mais um àquela variável, né, até ela atingir uma determinada condição. No repita até, né, que é uma estrutura de pós-teste, a gente também utiliza uma estrutura de incremento para ficar adicionando mais um na variável até ela também atingir uma determinada condição. Aqui, especificamente nesse tipo de estrutura com variável de controle, uma variável numérica, a própria estrutura do laço faz a adição. Tá? Vocês vão ver já já no nosso exemplo. Então, isso aqui às vezes o aluno não consegue enxergar em que momento está sendo adicionado mais um, né, naquela variável. Então, permite que um bloco de comandos seja executado um número definido de vezes. Aqui tem outro ponto importante. Ele não entra em loop infinito, porque como ele mesmo controla o valor inicial e o valor final, né, da variável, então ele não entra em loop infinito. Algo que acontece nos outros dois tipos de laço de repetição. Se você esquecer de incrementar, né, de ficar adicionando aqui o valor, ele nunca vai atingir a condição necessária para sair do laço de repetição. Então aqui o bloco de comandos do para, faça, ele estabelece um número definido de vezes, né, que vai ser executado aquele bloco de comandos. No pseudocódigo, né, a repetição com variável de controle é representada pelo comando para. Então a gente vai conhecer agora essa estrutura aqui do para, faça. Bom, criei aqui o meu algoritmo, né, chamado para, faça, né, aqui para faca. Uma nomenclatura que poderia ser qualquer outro tipo, tá, pessoal? Aqui o nome do algoritmo. Já na parte de declaração de variáveis, eu criei aqui uma variável chamada x, do tipo inteiro. Então, criei uma variável numérica. Em seguida, começou o meu algoritmo aqui no início. E aí, essa é a estrutura que eu quero que vocês tomem nota, tá? Para variável x de 1, ou seja, no primeiro momento x recebe 1, até se tornar 5, faça. Então, o que acontece? A primeira vez que executa aqui, o x recebe 1. E ele executa isso aqui, ó, lógica é fácil. Ele vem aqui, não tem mais nada para executar. Quando ele volta aqui em cima de novo, o x recebe mais 1, passa a ser 2. Como não atingiu 5, ele vem aqui e escreve de novo. Lógica é fácil. Quando volta aqui em cima, x recebe mais 1, passa a ser 3. Repete de novo, lógica é fácil. Toda vez que ele volta aqui, ele sempre adiciona mais 1 nessa variável x. Então ele escreve 5 vezes aqui, lógica é fácil. Tá? Então perceba que essa é a estrutura. E esse é o ponto que eu digo para vocês, que aqui no Visual G, pelo menos, você não consegue enxergar em que momento ele está adicionando mais um. Mas imagine aí que toda vez que o laço de repetição finaliza aqui, ele chega, não tem mais nenhuma instrução. Quando ele volta, ele adiciona mais um. Né? Então esse x começa em 1 a primeira vez, executa, quando volta aqui em cima 2, executa, quando volta aqui em cima 3, tá? Então desse jeito até ele chegar em 5, né? E ele executa a última vez e finaliza. Certo? Ok? Vamos ver um outro exemplo, né? Para a gente ir esclarecendo também aqui. Aqui nesse algoritmo, também o mesmo nome, uma variável x do tipo inteiro, olha só o que eu estou fazendo agora. Para x de 1 até 5, o que ele vai fazer?
vai escrever o próprio valor de x na tela. Escreval, ele escreve e dá uma nova linha, né? Então ele vai escrever 1, 2, 3, 4, 5 de forma automática. É um laço de repetição que toda vez quando volta aqui em cima, ele adiciona mais 1 no x e eu estou escrevendo justamente o valor de x na tela. Então perceba que é um pouco diferente do algoritmo anterior, que eu estava colocando ali um texto pré-estabelecido, né? Lógico, é fácil, ele ficou repetindo aquilo 5 vezes. Aqui estou escrevendo o próprio valor de x na tela, então ele mostra aqui, né? Legal? Vamos para o próximo exemplo, que é a mistura dos dois. Então aqui é a mesma estrutura de repetição, x de 1 até 5, só que na hora de eu escrever, eu estou escrevendo o valor da variável x e concatenando com o texto pré-estabelecido aqui, que é lógica é fácil. Então, o que ele vai escrever? Ó, 1, lógica é fácil, 2, lógica é fácil, 3, lógica é fácil e assim por diante. Então, aqui eu fiz uma mistura, né, que ele escreve o valor da variável e concatena, né, junta com o texto pré-estabelecido que está entre aspas. Eu dei esse espaço aqui, ó, antes de lógica, justamente para ele não ficar grudado com o número, tá? Então, lembrando que o espaço que você tem que dar é dentro das aspas, tá? Aí ele respeita esse espaço e não fica grudado. E aí fica mais visualmente agradável, né, da gente aqui enxergar. Certo? Vamos ver outro exemplo aqui, onde agora, olha só o que eu fiz. Criei três variáveis, né? X, Y e Z do tipo inteiro. Y recebeu 1 e Z recebeu 5. E aí eu coloquei, ó, para X, que até então eu não tinha recebido nenhum valor, de Y, ou seja, de 1, até Z, até 5. É a mesma coisa, só que eu estou utilizando variável para começar o valor de X e para terminar o valor de X. Então aqui a gente está enxergando, ó, para X de 1 até 5, né, que são os valores dessas variáveis, executa. E ele vai executar de novo aqui a mesma coisa, o mesmo resultado. O que mudou foi que eu criei aqui uma variável de entrada, né, o valor inicial de x, que vai começar em y, que é 1, até z, que é 5. Então, tenham em mente que é possível você utilizar variáveis para estabelecer o valor inicial do teu laço de repetição e o valor final do teu laço de repetição. Essa é a grande sacada aqui nesse algoritmo, certo? Entendido? Recomendo, inclusive, que vocês rodem, tá? Pega essas mesmas instruções aqui e executa aí para você ver o resultado na prática. Vamos para o próximo exemplo. Aqui no caso a gente tem um para-faça que vai ficar pulando. Por que pulando? Porque eu quero que agora ele vá de 2 em 2. Então é o mesmo exemplo, né? Só que aqui eu mudei o valor da variável y para 1 e z para 10. Então, para x, que começa aqui em y, ou seja, começando em 1, até z, até 10, ou seja, a minha variável x vai variar de 1 até 10. Só que agora tem aqui esse ponto novo aqui, ó, essa parte nova, passo 2. Ou seja, ele vai incrementar, toda vez que ele executar e voltar aqui em cima, ele vai somar mais 2. Então esse aqui é o ponto interessante aqui. Passo 2, então toda vez que ele executa e volta em cima, ele adiciona mais 2. Então a primeira vez, o x, aqui no caso, ele começa em 1, né? Ó, então ele começa aqui 1, lógica é fácil. Quando ele volta aqui em cima, ele adiciona mais 2, passa a ser 3. Então 3, lógica é fácil. Quando ele volta aqui e recebe mais 2, ele vira 5. 5, lógica é fácil. Quando ele volta aqui em cima, recebe mais 2, fica 7, né? 7, lógica é fácil. E quando ele volta pela última vez, ele recebe 2 e aí passa a ser 9. E aí ele escreve que 9, lógica é fácil. Né? E aí quando ele voltou aqui em cima e recebeu mais 2, ele passou a ser 11. Né? Que ele recebeu o passo 2 aqui. Então 11 ele passou do 10, que era o teto máximo, então ele sai. Ele não executa, então ele vai até o 9. Tá? É importante entender isso. Certo? Beleza? Então, importante anotar isso, ver também a execução disso aqui na prática. Agora, se eu quiser executar de forma decrescente, como é que a gente pode fazer? Posso utilizar esse mesmo passo, só que agora colocar menos 1, menos 2, e ele vai, então, funcionar de forma decrescente. Bora ver um exemplo aqui. Tá? Um para-faça decrescente, tá? Com as mesmas três variáveis, x, y e z do tipo inteiro. O y recebeu 1, né? E o z recebeu 5. E aí perceba o seguinte, ó, para x de z, que é 5, até 1, e aí você tem que ter mais cuidado, colocar o valor maior primeiro, né, que ele vai começar do grande, no caso aqui é 5, ó, que é o valor de z, até 1, que é o valor de y. Passo menos 1. Então, esse aqui é o que vai determinar. Não basta, pessoal, colocar aqui de 5 até 1, como a gente está aqui, e não colocar esse passo menos 1, que ele vai pensar que vai ser crescente. O padrão desse laço de repetição é ser crescente. Então, se você não coloca o passo, ele é crescente de 1 em 1. Tá? Quando você coloca o passo e estabelece que é 2, aí a gente viu que ele vai
pular de 2 em 2, ele vai incrementar, né, o x de 2 em 2, cada vez que ele sobe, adiciona 2. Passo 3, cada vez que ele sobe, adiciona 3. E passo menos 1 é a mesma coisa, só que ele vai descontar. Então ele vai tirar 1, se você quiser menos 2, você coloca aqui. Só que aí para esse caso de ser decrescente, você tem que lembrar de colocar o maior valor aqui, no caso, ó, o z é 5 até 1. Tá? E eu estou descontando 1 aqui. Bora ver como é que fica a execução? Fica desse jeito, ó. Primeira vez é 5, né? Porque para x dz, z a primeira vez é 5, então x começa valendo 5. Então ele escreve aqui 5, lógico é fácil. Aí quando ele sobe aqui, ó, eu passo menos 1. Aí desconta 1. Aí escreve x, ó, 4, lógico é fácil. Quando sobe, desconta 1, 3, lógico é fácil. Né? 2, lógico é fácil. E 1, lógico é fácil. E aí depois ele sai, né? Então percebam que é assim que funciona. É importante você anotar essa questão aqui do passo, tá? Tanto para ser crescente pulando alguns números, né, de 2 em 2, de 3 em 3 ou de 5 em 5, enfim, como também para ser decrescente, descontando 1, e aí lembrar, claro, dele começar com um valor inicial maior aqui e um valor final menor, né? E aí, claro, ir descontando aqui a quantidade que você deseja a cada loop, certinho? Beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Lembre de praticar esses códigos aí, né, no seu computador, para ficar mais fácil a visualização, ver se você está acertando. Convido mais uma vez você a conhecer minhas redes sociais. Tem muito conteúdo bacana aqui nas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram e também um grupo aberto no Telegram para você receber dicas da área de informática. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!